Finalzinho do estudo passado, nós vimos que por 2 anos inteiros, é assim que termina o livro de Atos dos Apóstolos, né, o relato de Lucas. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento. Então, Paulo estava preso numa prisão domiciliar durante 2 anos. Mas nesses 2 anos, mesmo preso àquela prisão domiciliar, ele não fica parado. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu não mostrei para vocês do estudo passado, mas vou mostrar hoje, como aparecem os relatos sobre essa época em outras cartas, né? A carta, por exemplo, de Filipenses foi uma carta que Paulo, eu falei isso nos estudos anteriores, né? Quando Paulo teve preso, esses 2 anos que Paulo ficou preso em Roma, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram as cartas escritas, chamadas as cartas da prisão, porque foram escritas durante a primeira prisão de Paulo em Roma, né? Então vejam, Filipenses, que foi escrito nesse período desses 2 anos que Paulo esteve preso aqui. Olha o que ele diz, Filipenses 1,13. Irmãos, saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana do pretório, né, a guarda que ficava ali, a guarda do imperador, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, é, Paulo, mesmo preso, ele testemunhava, tanto que a guarda pretoriana, toda a guarda pretoriana, diz ele ali, já ouviu falar de Jesus através dele. E também esses, ao contrário de ser uma pedra de tropeço, um desincentivo, sabendo da prisão de Paulo, os irmãos ganham ainda mais coragem para o testemunho. E vejam também em Filipenses 4:22, já no final do livro de Filipenses, ele diz assim: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Ou seja, já tinha soldados ali, ou até pessoas, pelo que ele fala aqui, os da casa de César, pode ser tanto soldados que serviam ao imperador, quanto até pode ser até parentes do César, do imperador da época, né? Por mais que o imperador da época era Nero, um cara terrível, mas talvez algumas pessoas até da casa de Nero tenham sido convertidas através do testemunho de Paulo, preso naquela casa, né, naquela prisão domiciliar durante 2 anos. Então, para ver aí que Paulo não ficou parado nesses 2 anos, né? Mas então vamos continuar. O que aconteceu depois dos 2 anos de prisão em Roma? Bom, Lucas, deixa eu só voltar aqui para vocês, não, vamos fazer um fechamento. Qual o propósito de Lucas? Tá? Lucas, se a gente voltasse lá para o início de Atos dos Apóstolos, veriam que Lucas está escrevendo para Teófilo. Lucas já escreveu o Evangelho de Lucas para Teófilo. Teófilo é um cristão gentil, quer dizer, um cristão grego, né, o que não era judeu. E o objetivo do Evangelho era mostrar Jesus, o que Jesus tinha dito, o que Jesus tinha feito para Teófilo. E depois, o Evangelho termina com a morte, a ressurreição e subida de Jesus aos céus. Então, Lucas escreve um segundo livro, e nesse segundo livro, Lucas, então, vai mostrar para Teófilo o quê? Quando Jesus subiu aos céus, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em Atos 1:8, diz lá: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Lucas, no Evangelho, Lucas vai até a ascensão de Jesus aos céus, e ele começa Atos dos Apóstolos, puxando ali a ascensão de Jesus aos céus, capítulo 1 de Atos, a ascensão de Jesus aos céus, e as palavras de Jesus: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o propósito de Lucas, então, é mostrar como essas palavras e essa ordem de Jesus se cumpriram. Então, o livro de Atos dos Apóstolos está estruturado dessa forma, né? Os primeiros 7 capítulos mostra a igreja em Jerusalém, capítulo 8 até o capítulo 13, a igreja na Judéia e na Samaria, e depois até os confins da terra com as viagens missionárias de Paulo. Esse é o intuito
de Lucas de mostrar que a profecia de Jesus e as palavras de Jesus se cumpriram. Então, quando Paulo chega em Roma, ele chega na capital e é como se Lucas se desse por contente também nesse relato, já eram 28 capítulos, né, mostrando essa projeção da igreja até chegar na capital de Roma. Agora, o que aconteceu então depois dos 2 anos? E Lucas termina aí com Paulo preso em Roma durante 2 anos. O que aconteceu depois? Paulo foi julgado? Então vamos lá. Paulo foi julgado? Nem na Bíblia e nem em relatos extra-bíblicos nós achamos um julgamento de Paulo, depois dessa prisão de 2 anos. Alguns supõem que os judeus perceberam que pela lei romana eles não conseguiriam condenar Paulo e desistiram da acusação. Dessa forma, sem acusadores, Paulo foi solto. Só para relembrar, os que vêm acompanhando a série aí, nós temos a mesma coisa se repetindo em todos os lugares, né? Paulo é um cidadão romano, ele tem que ser julgado pelos romanos. Então, a começar lá pelos governadores. Governador Félix tinha que ter o depoimento dos acusadores. Então, Félix esperou os judeus irem de Jerusalém até Cesareia para ouvir o que os acusadores tinham a dizer contra Paulo. Não viu em Paulo crime nenhum que merecesse castigo ou morte frente ao Império Romano. Depois de Félix veio Festo, assumiu o lugar de Félix. Festo, de novo, chamou os acusadores, né, para o julgamento. Os acusadores acusaram Paulo. Festo também não achou crime nenhum em Paulo para que Paulo fosse castigado ou morto, né? E assim foi. E agora Paulo foi para Roma, foi mandado para Roma, já que ele apelou para o imperador, ele vai para Roma para ser julgado. Mas vejam que tem que ter acusadores, é diante da lei romana, tem que ter acusadores. E já no julgamento do governador Félix, depois do julgamento do governador Festo, os argumentos dos judeus foram inválidos para condenar Paulo. Então muitos acham que dessa vez, agora Paulo está em Roma, muito mais longe, que os judeus param as acusações. E sem acusações, então, Paulo foi, por mais um tempo, depois desses 2 anos, provavelmente Paulo, então, foi liberto por falta de acusação e de acusadores, né, contra ele. É uma suposição. Relatos extrabíblicos. Eusébio foi um historiador da igreja, viveu no ano 325 depois de Cristo. Ele escreveu o livro História Eclesiástica. E nesse livro, Eusébio cita a tradição de que Paulo foi libertado da prisão. Então vejam aí, 2 séculos, né, depois, as coisas ainda não estão perdidas, e principalmente porque isso é a história da igreja, né? Então, a tradição de que Paulo foi libertado da prisão e deu início a um novo ministério até ser preso novamente e colocado em um segundo aprisionamento em Roma, quando sofreu o martírio. Então, segundo esse historiador da igreja cristã que viveu no 4º século, 325, né, 200 e poucos anos depois, ainda a história não tinha se perdido, convenhamos. E ele diz que a tradição cristã dizia que Paulo foi preso 2 vezes. Depois da primeira prisão, Paulo foi solto e depois foi preso novamente quando sofreu o martírio. Martírio é a morte de mártir, né? Já vamos ver isso no final do estudo. Então, primeiro, ele foi libertado da prisão e até ser preso novamente, colocado em segundo aprisionamento em Roma, diz Eusébio. As cartas de Paulo parecem mostrar nitidamente as 2 prisões de Paulo, de fato. Na primeira prisão, ele está otimista e fazendo planos. E na segunda, ele pressente a sua morte. Deixa eu mostrar isso para vocês. Parece que a Bíblia parece realmente confirmar essas 2 prisões de Paulo em Roma. Na primeira, ele está otimista, achando que vai sair, fazendo planos. Na segunda, ele pressente a sua morte. Vamos lá, ó. Na carta aos Filipenses, escrita durante a primeira prisão, Paulo tinha a esperança de viver. Veja o que ele diz. Mas por causa de vocês, Filipenses, ele está escrevendo para os cristãos de Filipos, né, para os filipenses, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês, ou seja, ele até espera estar com eles de novo. Agora veja capítulo 2.
Portanto, Timóteo é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Ou seja, ele está preso ainda, ele está esperando o julgamento, é a primeira prisão, né? Mas ele já envia Timóteo, e daí veja como ele termina. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Estou mandando Timóteo, mas eu estou confiante de que em breve eu mesmo irei até vocês, filipenses, né? Cristãos de Filipos. Então veja, ele está otimista, ele está fazendo planos, ele quer viajar para lá, né? Confio no Senhor que também em breve irei. Outra, Filemão. Filemão também foi uma carta escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, e Paulo espera ser solto. Veja o que ele diz: prepare-me, ele está escrevendo para Filemão, né? Filemão, prepare-me também pousada, pois eu espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Ou seja, ele tem esperança de visitar Filemão. Filemão é um cristão de Colossos, então ele espera, prepare-me pousada, me prepara um pouso aí, prepara um quarto, porque, né, graças às orações de vocês, eu espero lhe ser restituído, né, sair da prisão e poder visitar vocês de novo. Então veja que realmente nessas cartas escritas durante a primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo está otimista, parece que ele está otimista quanto que ele vai sair e vai fazer uma nova visita para o pessoal, né, para as igrejas iniciadas. Já na segunda carta a Timóteo, escrita durante a segunda prisão, Paulo pressente a sua morte. Agora vejam a mudança de tom. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. É completamente diferente da primeira, né, da carta lá de Filipenses e da carta de Filemão, quando ele tem esperança, vou visitar vocês, prepara um aposento. Agora não. Agora é completamente. Toda a carta, nós vamos ver vários trechos da carta da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é a última, é considerada a última carta de Paulo, muito próxima da sua morte. E aqui está a parte chave, né? Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, já é tempo de deixar essa vida. Paulo está pressentindo a morte e já está vendo que a coisa vai acontecer, né? Relatos extra-bíblicos. Então, o Eusébio, né? O Eusébio diz assim, que Paulo foi libertado da primeira prisão, né? Quando ele ficou 2 anos, e deu início a um novo ministério, diz Eusébio. Eusébio, então, fala que após a primeira prisão em Roma, Paulo iniciou um novo ministério, uma nova viagem missionária. E isso também parece ter muitos indícios bíblicos, tá? Vamos lá. Houve uma quarta viagem missionária. Deixa eu só fazer uma separação aqui. Eu digitei hoje no Google, quando eu estava procurando algumas imagens para colocar no estudo aqui, eu coloquei lá, quarta viagem missionária de Paulo. O que apareceu? Apareceu a viagem que Paulo foi levado preso para Roma. Isso não é quarta viagem, né? Não, pelo menos não é quarta viagem missionária, pode ser a quarta viagem. Mas Paulo foi preso para Roma, ele não partiu para a missão, ele foi levado preso para Roma. Isso não vale, tá? Quando eu falo quarta viagem missionária, é uma quarta viagem missionária planejada, intencionada para fazer missão, tá? Então é isso que eu estou chamando de quarta viagem. Clemente de Roma, em sua carta aos cristãos de Corinto, no ano 95 depois de Cristo, afirma que Paulo viajou ao extremo ocidente. E isso é muito interessante porque, enquanto a gente tem Eusébio foi um historiador que escreveu lá em 325, o Clemente de Roma ou Clemente Romano, também chamado, o Clemente de Roma é um cristão do primeiro século. Ele escreveu uma carta aos Coríntios também, a carta de Clemente aos Coríntios, no ano 95. Só para vocês terem uma ideia, ano 95 é o ano 94 a 96 foi o ano que João estava escrevendo o Apocalipse. Então João estava vivo. Clemente de Roma é, né, contemporâneo do apóstolo João, quando João está lá em Éfeso escrevendo o Apocalipse, tá? Então, Clemente ali é 30 anos depois da morte de Paulo.
tá? Está muito fresca a história ainda. E para Clemente de Roma, de Roma escreve para os cristãos de Corinto que Paulo viajou ao extremo ocidente. Agora vamos lá. O que é extremo ocidente para o Império Romano? Vejam aqui nesse mapa, em rosa está o Império Romano, né? Então vocês veem, extremo ocidente é a Bretanha, a Gália e a Espanha. Isso aqui a gente diria que é o extremo ocidente. Agora, desses três aqui, qual é o extremo ocidente dos três? É a Espanha, certo? Agora vejam, como Paulo já pressentia que iria para a Espanha. O relato de Clemente combina com a intenção de Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 23 e 24, escrita 5 anos antes, né, da prisão de Paulo em Roma, Paulo diz: mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões, Paulo ainda estava ali em Éfeso quando ele escreveu, né, na Ásia Menor, não tendo mais campo de atividade nessas regiões, como se Paulo já pegou essa região inteira, desejando há muitos anos visitá-los, visitar quem? Os romanos, os cristãos em Roma. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então ele tem a intenção de ir para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, que os cristãos em Roma deem condições, participem financeiramente da viagem de Paulo para fazer missão na Espanha, que é o seu intuito, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, aqui, nessa carta, 5 anos antes da prisão, Paulo já fala para os romanos que ele pretende passar por Roma quando ele estiver indo para a Espanha. A intenção é ir para a Espanha, vai ficar um pouquinho desfrutando da companhia dos cristãos de Roma, e depois para eles ajudar financeiramente, porque ele quer ir para fazer, né, missão na Espanha. Né? Justamente porque nessas regiões aqui da Ásia ele já tinha feito missão. Então a intenção é chegar lá no extremo ocidente de fato. Então o que Clemente de Roma relata está completamente dentro até das intenções do apóstolo Paulo, né? Então, juntando, a gente tem a intenção de Paulo bem declarada em Romanos e juntando com o relato de Clemente de Roma, a gente pode deduzir que Paulo, de fato, fez essa viagem, então, para a Espanha, né? Começou a viagem dele, essa quarta viagem missionária, indo para Espanha, depois de ser libertado de Roma. Depois da Espanha, Paulo teria ido para a ilha de Creta. Muito bem, como é que a gente sabe disso? Vejam, quando Paulo escreve para Tito, Tito 1,5, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta. Te deixei quem? Tito. Por essa causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Perfeito. Então é para constituir presbíteros em cada cidade de Creta, da ilha de Creta, Creta está aqui, né? Conforme te prescrevi. Mas como? Como? Veja aqui, ó. Nas 3 viagens missionárias de Paulo, Paulo não havia passado na ilha de Creta. Notem aqui, ó, nós temos aí em roxo, né, em vermelho a primeira viagem, em roxo a segunda viagem e em verde a terceira viagem. Creta está aqui, ó. Paulo não foi para Creta em nenhuma das 3 viagens missionárias. Paulo passou por Creta quando estava preso, sendo levado para Roma. Lembram lá? Ele ficou em Creta, depois foi para esse outro lado de Creta, né? Passou o inverno ali dentro do navio, esperando o inverno passar, mas não tem relato de Paulo, né, de trabalho. Paulo estava preso. Então, notem, quando foi essa viagem? Quando foi que Paulo organiza a igreja em Creta e deixa Tito em Creta? Não foi nessa viagem, né? Então, aí de novo a gente tem indícios realmente bíblicos de uma quarta viagem missionária de Paulo, agora passando por Creta. Então, vamos voltar ali. Ele provavelmente ele veio da Espanha para Creta, né, para a ilha de Creta.
Portanto, temos indícios bíblicos de uma quarta viagem missionária de Paulo. Assim como nas outras viagens, Paulo ficou um tempo em Creta e depois deixou Tito ali, cuidando da igreja em Creta, e ele foi para frente como ele fazia, né, a mesma metodologia de todas das outras três viagens. Há um certo consenso de que as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 carta a Timóteo e a carta a Tito, foram escritas depois da primeira prisão de Paulo em Roma. Já vimos como Tito foi deixado em Creta para cuidar da igreja. Agora nós veremos como Timóteo foi deixado em Éfeso. Através da primeira carta de Paulo a Timóteo, também conseguimos deduzir a rota dessa quarta viagem. Então vamos lá. Depois de Paulo deixar Tito em Creta, cuidando da igreja em Creta, veja, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Te roguei para quem? A Timóteo, ele está escrevendo para Timóteo. Te roguei, Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então vamos lá. Então a intenção de Paulo é ir para Macedônia, certo? E ele roga que Timóteo permaneça em Éfeso. Bom, se ele pediu para Timóteo permanecer em Éfeso, é porque Paulo passou por Éfeso, né? Então ele veio da Espanha, esse tracejado aqui está indicando, ele veio da Espanha, foi para Creta, ficou um tempo em Creta, deixou Tito em Creta e foi para Éfeso, né? Quanto tempo ele permaneceu em Éfeso? Isso a gente não tem relatado, porque agora a gente já não é mais esse propósito de ficar relatando as viagens. São cartas escritas para o fortalecimento das igrejas e, no caso aqui, dos pastores, no fortalecimento de Timóteo, né, do pastor. Ele só está relatando, olha, quando eu estava na viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse em Éfeso. Quando eu estava de viagem, pode ser tanto que ele estava de passagem, quanto que ele, depois que ele estava em Éfeso um tempo, agora ele estava rumo à Macedônia, e daí deixou Tito em Éfeso, né? As duas leituras são possíveis. Mas, de qualquer forma, então, Paulo passou por Éfeso, aquela cidade que ele já tinha ficado 3 anos durante a segunda viagem missionária. É possível que, quando esteve em Éfeso, Paulo tenha visitado as igrejas da Ásia Menor, que são as igrejas do Apocalipse, ali as 7 igrejas do Apocalipse. Talvez tenha visitado, inclusive, Filemon, que morava em Colossos, como ele disse que o faria. Vocês lembram que ele tinha a intenção de ir para a Espanha, e de fato foi? A mesma coisa, vejam o que Paulo tinha dito para Filemon, né? Quando Paulo escreveu para Filemon, quando ele estava preso ainda em Roma na primeira prisão. Prepare-me também pousada, pois espero por meio das orações de vocês lhe seja restituído. Prepare uma pousada. Para quem ele fala isso? Fala isso para Filemon. Filemon era um cristão de Colossos. Então, se Paulo passou por Éfeso e tinha prometido para Filemon, escrito uma carta para Filemon por causa de Onésimo, né? Não sei se eu não tenho tempo aqui para relatar a história de Filemon, mas Onésimo era um escravo que encontrou Paulo em Roma. Paulo intercede pelo escravo Onésimo diante de Filemon, que ele já conhecia. Então, Paulo teria um grande interesse em ver como é que está a relação de Filemon com Onésimo. E ele fala para Filemon preparar um aposento, né, uma pousada para ele. Então, pessoal, é muito possível que quando Paulo esteve em Éfeso, ele também foi aqui para Colossos, né, na Ásia Menor, para visitar Filemon como ele tinha prometido. Outra, quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, diz Paulo para Timóteo. Traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Então, a gente sabe que Paulo deixou a capa dele em Troade, ou seja, Paulo passou por Troade também nessa viagem. E agora está pedindo para Timóteo levar o que ele tinha esquecido lá, a capa dele, os livros dele, né? Que ele tinha esquecido lá em Troade. Lembrando que Troade foi aquela cidade em que Paulo ficou 7 dias depois da segunda viagem missionária. Foi ali que deu aquele episódio do jovem que caiu lá.
Paulo ficou até meia-noite falando, e o rapaz caiu, e Paulo ressuscitou, o Eutico, né, que é o rapaz ali. Isso tudo aconteceu em Troade, tinha uma comunidade cristã ali. Então, note que são lugares pelos quais Paulo já passou nas viagens missionárias anteriores, né? E Paulo Paulo não está relatando o que aconteceu em cada cidade, porque não é o propósito, mas Paulo está falando por onde ele passou, né? E pedindo coisas específicas. Quando eu lhe mandar o irmão Ártemas ou o irmão Tíquico, faço o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, diz Paulo, pois resolvi passar o inverno lá. De novo, pessoal, Paulo não, onde é Nicópolis aqui, ó. Nicópolis é do outro lado aqui. Aqui a gente tem Filipos, Tessalônica e Bereia. Nas viagens missionárias de Paulo, Paulo veio por esse caminho, desceu para Atenas e foi para Corinto. Mas a gente não tem nenhum relato de que Paulo foi para o lado de cá, né? Para Nicópolis. Então, essa é a primeira vez que Paulo vai para Nicópolis, né? Uma viagem missionária para lá. Então, quando eu lhe mandar, isso Paulo está falando para Tito, quando lhe mandar o irmão Ártemas e Tíquico, faça o possível para ele se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, certo? Perfeito. Então, nós temos indícios, realmente indícios bíblicos, né, dessa quarta viagem missionária de Paulo, por lugares até que Paulo não tinha passado anteriormente, nas outras viagens missionárias, como Creta, como Nicópolis. Observação, já não é mais Lucas narrando as viagens de Paulo, né, e citando os locais por onde passar. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, Lucas está escrevendo o que acontecia, o que estava acontecendo. Lucas estava indo junto com Paulo, estava narrando o que ia acontecendo. Olha, desse lugar nós fomos para ele. O intuito de Lucas é realmente descrever as viagens missionárias, por onde eles foram, né? Que o evangelho está chegando até os confins da terra, como Jesus tinha dito. Então, Lucas, o objetivo de Lucas realmente é relatar, olha, daqui nós fomos para lá, dessa cidade nós fomos para aquela, aconteceu tal coisa lá, né? O que Paulo fez e tal. E Lucas vai relatando. Tanto que Lucas é chamado de um historiador da igreja, porque é história mesmo. Ele vai desse lugar para aquele, daquele lugar para aquele. Já Paulo, quando Paulo escreve agora as cartas para Timóteo e Tito, Paulo não quer mais, o objetivo de Paulo não é dar contexto histórico, daqui eu fui para lá, de lá, não é narrar o que ele fez. Paulo está escrevendo para Timóteo para fortalecer o pastor Timóteo, Paulo está escrevendo para Tito para fortalecer, dar dicas bem práticas para o trabalho para Tito, para Timóteo. Então o objetivo não é falar locais, daqui a gente foi para lá, como era o objetivo de Lucas, né? Então aqui, pessoal, a gente tem que rechear a história. A gente tem que deduzir coisas também, tá? Do que a gente tem, parcialmente, do que Paulo fala, a gente tem que deduzir as outras coisas. E dá para deduzir bastante coisa. Então vamos lá. Já não é mais Lucas narrando as viagens de Paulo e citando os locais por onde passaram. Nas cartas pastorais, Paulo está dando instruções aos pastores, Timóteo e Tito. Portanto, a partir dos locais citados por Paulo, por outros motivos, inclusive, Paulo diz para Timóteo pegar a capa dele que ficou lá na casa do Carpo e levar junto, e lá em Troade, né? Então, por acaso, Paulo cita Troade e Paulo diz, olha, vamos se encontrar lá em Nicópolis, fala para Tito, então a gente sabe de Nicópolis, a gente sabe de Troade, e a gente então, portanto, a partir dos locais citados é necessário deduzir a rota. Sabemos que esta viagem, essa quarta viagem, durou 2 anos, no mínimo, tá? Anos 62 a 64, no mínimo 2 anos. E como o objetivo não era relatar o histórico da viagem, não temos uma lista dos locais por onde Paulo passou. Mas pelo itinerário e o modo da ação anterior, ele podia estar visitando as igrejas anteriormente iniciadas. Porque vejam, Paulo escreve para Éfeso, né? Por onde ele tinha já ficado 3 anos. Daí Paulo diz que ele ficou em Troade, né? Tanto que ele pede para pegar a capa e os livros dele que ficaram lá. Troade, a gente sabe que ele já tinha passado antes, lá ele tinha ressuscitado o rapaz, né? Tinha uma comunidade cristã lá. Então, a gente já pode perceber aí que, lembram
segunda viagem missionária que Paulo passa fortalecendo as igrejas fundadas na primeira viagem, e na terceira viagem, Paulo passa fortalecendo as igrejas fundadas na segunda viagem. Então, é meio óbvio já essa estratégia de Paulo, que nessa quarta viagem, Paulo voltaria fortalecendo as igrejas já fundadas também. Ele foi para a Espanha, abriu campo na Espanha, ele foi para Nicópolis, abriu também, ele foi para Creta, né? Tudo bem, são lugares novos, mas ele também usa a mesma estratégia de fortalecer as igrejas anteriormente citadas, anteriormente iniciadas. Como sabemos que ele estava em Troade, né? Aqui, Troade fica aqui, e iria para Nicópolis, que fica aqui, passando pela Macedônia, é muito provável que ele tenha visitado novamente as igrejas de Filipos e Tessalônica que ficavam no caminho. Olha aqui, ó, de Troade. Se lembra da segunda viagem missionária? Que em Troade, Paulo teve a visão do jovem macedônio. Eles não tinham ido para Macedônia ainda, para a Grécia, né? E Paulo teve aquela visão de noite do jovem macedônio dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E daí ele estava em Troade. E quando ele teve essa visão, e daí ele passou de barco de Troade para Filipos, a primeira cidade da Europa, né? A primeira cidade ali da Grécia, da Macedônia. Então, esse é o caminho. Se ele estava em Troade e estava indo para Nicópolis, ele certamente desembarcou em Filipos de novo. A estrada da época passava por Tessalônica. Então é muito provável que ele passou e ficou com os cristãos, fortalecendo os cristãos de Filipenses, os filipenses, os tessalonicenses de novo, para quem ele já tinha escrito 2 cartas. E também talvez tenha visitado Bereia. Bereia fica aqui bem próximo, é muito provável até que ele tenha saído um pouco da rota para visitar os bereanos. Lembram dos bereanos? Que eram mais dignos do que os demais, porque conferiam, né, na Bíblia se as coisas eram de fato assim. E dali, provavelmente, ele seguiu, então, viagem, né? Visitou os cristãos aí e seguiu, deve ter seguido viagem, então, para Nicópolis. Será que Paulo foi também a Corinto nessa quarta viagem e depois a Mileto? Por que essa pergunta? A gente sabe de Nicópolis, tá? Agora vejam essa passagem aqui, de 2 Timóteo. Erasto ficou em Corinto. Agora, veja, se Erasto ficou em Corinto, essa linguagem, quando Paulo usa essa linguagem, é geralmente quando ele parte de um lugar para o outro. Ele deixou Tito em Creta. Então, a linguagem parece sugerir que Paulo estava em Corinto e foi para outros lugares e deixou Erasto ficou em Corinto. Eu segui viagem, mas Erasto ficou. Então, provavelmente, então vamos lá, ó, Nicópolis está aqui, Corinto está aqui. Então, é possível que Paulo de Nicópolis tenha vindo para Corinto, né? E daí ele continua. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Paulo aqui está escrevendo para Timóteo, já é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Nessa carta, Paulo já está preso, a segunda prisão em Roma. Paulo já está preso em Roma novamente. Paulo pede, eu já vou mostrar isso para vocês um pouquinho melhor, mas Paulo pede para Timóteo ir até ele, levar a capa dele que ele tinha esquecido em Troade, levar os livros dele que ele tinha esquecido em Troade, né? E que Timóteo faça o possível para vir antes do inverno, tá? Porque no inverno, se lembra da viagem? No inverno, os navios tinham dificuldade para navegação. Então, que Timóteo se apressasse e fosse até Paulo em Roma antes do inverno ainda. Mas ele fala aqui que provavelmente, então, Paulo já tinha sido preso e por isso ele deixou, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Então, é possível aqui que Paulo de Corinto tenha vindo para Mileto, né? Que fica aqui perto de Éfeso. Alguns até acham que ele fez isso já na ida, mas talvez ele tenha feito isso na volta, né? E daí, preso, ele foi levado preso e, infelizmente, Trófimo ficou doente e ficou em Mileto. Mas então são mais 2 cidades citadas aí nessa quarta viagem missionária. Aqui um detalhe, pessoal, um detalhe interessante. Por mais que Paulo curasse muitos doentes, ele não curou o seu amigo.
As curas acontecem sob a vontade de Deus. Eu quero frisar isso. Porque senão a gente fica só nesse lado assim, Paulo curou, como se naquela época todas as pessoas fossem curadas e, se nós tivéssemos Paulo hoje, todo mundo seria curado. Não é assim, né? Então, isso aqui mostra que as coisas não é assim que as coisas funcionam. Porque a gente vê assim, notem, eu falei para vocês diversas vezes nesse estudo de Atos, que quando as pessoas falavam em línguas nos primeiros tempos do cristianismo, para mostrar o batismo, né? Fazer uma ligação com o Pentecostes, era o início do cristianismo, isso era necessário. Essas curas todas chamavam atenção para a palavra, então as curas era algo que abria o coração para receber uma palavra completamente nova, um evangelho completamente novo, de uma igreja completamente nova que estava surgindo, o cristianismo. Então, os milagres, eles abriam a porta e abriam o coração para que as pessoas ouvissem o que essas pessoas, né, Paulo, tal, o que esse pessoal tem a dizer. Quando Paulo esteve lá na ilha, né, do naufrágio, e Paulo lá curou, né, o pai do... Me fugiu o nome dele agora. Que Paulo curou aquele que estava com a doença da ilha lá, né? E daí vieram outras pessoas que também foram curadas. Então a gente tem às vezes uma impressão, poxa, Paulo curava todo mundo. E daí aqui é importante ver isso também. Que não era assim que funcionava. Tinha muitas pessoas, os relatos relatam as pessoas que foram curadas. Mas e as pessoas que não foram curadas, né? E aqui nós temos um relato de um amigo, de um colaborador de Paulo, Trófimo, é uma pessoa importante, querida, colaborador, e Paulo não curou ele. Paulo deixou ele doente em Mileto, né? Ele fica em Mileto por estar doente. Então vejo que não era bem assim, é Deus quem decide quem vai ser curado, e as curas também tinham um objetivo nessa época. Isso não quer dizer que até hoje não possa acontecer cura, sim. Isso não quer dizer que toda cura também tem um propósito de evangelização, não necessariamente. Mas eu quero que vocês façam essa diferenciação, né? Nem todas as pessoas, não é que se Paulo tivesse aqui hoje, todas as pessoas seriam curadas. Não é assim. É dentro do propósito de Deus. A cura depende de Deus, não só de Paulo, né? Talvez Paulo quisesse até curar Trófimo, mas Deus não queria. A palavra final é de Deus. Em algum desses lugares, então aqui a gente tem mais ou menos a quarta viagem missionária de Paulo, né? Pode ser que a ordem é inversa, a gente não sabe, não é narrado. Então aqui são os lugares que a gente tem descritos, né? O que a gente deduz pelo itinerário. Então isso aqui foi mais ou menos a quarta viagem missionária de Paulo. Em algum desses lugares, Paulo foi novamente preso e levado a Roma. A gente não sabe exatamente onde Paulo estava, né? Ele não fala isso. Então, em algum desses lugares, Paulo foi novamente preso e levado agora para a segunda prisão em Roma. Provavelmente isso aconteceu no ano 64 depois de Cristo, quando Nero promoveu uma grande perseguição aos cristãos. Então, vamos lá para a segunda prisão em Roma. Em 2 Timóteo 1, 17 e 18, Paulo fala assim: que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Como a gente sabe que a segunda carta a Timóteo foi o último livro escrito quando Paulo já pressente que vai morrer, diz que vai morrer e tal, né? E que foi o livro escrito já quando ele estava na segunda prisão, veja como tudo bate aqui, né? Que Onesíforo, muitas vezes ele me animou, não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Então essa cadeia aqui já é a segunda prisão de Paulo em Roma. Pelo contrário, logo que ele chegou a Roma, então a gente sabe que realmente Paulo foi levado para Roma novamente, logo que ele chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Então, Paulo de novo estava preso, aqui fica bem claro, essa carta aqui é a última carta,
Já depois dessa quarta viagem, né? Notem que é nessa carta que ele pede para Timóteo levar a capa que ele tinha deixado em Troade e tal. Então, é depois da quarta viagem, ele foi preso, não é narrado a prisão dele, mas ele foi preso, foi levado a Roma, e Onesíforo já vai visitar ele, né, nessa segunda prisão em Roma. Ao contrário da primeira prisão em Roma, quando Paulo tinha esperança de ser libertado, fazia planos para visitar lugares e pessoas, na segunda prisão em Roma ele pressente a sua morte, só estou repetindo porque agora está indo para a morte de Paulo. Então Paulo diz, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar essa vida. Então ele está consciente, já está, né, pressentindo a sua morte. De fato, em vários lugares dessa carta aqui, ele fala isso, né, que ele está pressentindo a morte, ele sente que dessa vez não vai ter, provavelmente, pessoal, até por tudo que está acontecendo. Eu já vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo, mas por tudo que está acontecendo, o que está ao redor disso, o imperador Nero, já são os últimos anos de Nero, o que Nero está fazendo, né, o grau da hostilidade, da perseguição. Paulo está pressentindo que dessa vez ele não vai sair vivo de Roma. E aqui ele fala da primeira defesa dele. Dessa vez, ele fala de uma defesa diante, né, das autoridades e um sentimento de abandono. Na primeira vez em que eu fiz a minha defesa, ele está falando para Timóteo ainda, é o mesmo livro, né, que ele fala que ele vai morrer, quanto a mim já a hora já chegou. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Então, na primeira vez que eu fiz defesa diante das autoridades, dessa vez ele relata que ele está passando por um julgamento, não diante do imperador ainda, mas diante de autoridades já. E todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, né, dos que me abandonaram, mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino. Vejam, o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. O que ele está querendo dizer assim? Eu vou para o reino celestial, né? Me levará em segurança para o reino celestial. Isso é morte, né? Eu vou partir, eu vou para a glória, para o reino da glória, hoje a gente usa, né? Para o seu reino celestial. Timóteo, ele fala que todos abandonaram, mas isso é uma linguagem aí hiperbólica, né? Ele está usando todos, mas aqui ele já cita que alguns ficaram com ele, né? Timóteo, Lucas e Marcos, os últimos momentos de Paulo. Ele está escrevendo para Timóteo e ele diz: Timóteo, venha me ver logo que puder. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. É triste isso aqui. Demas participou das viagens anteriores, né? O cara que participou. E Demas se apaixonou por este mundo. Bem forte isso aqui, né? A gente tem que cuidar com isso com a gente também, né? Se apaixonar por este mundo e deixar Deus de lado. Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, Tito para a região da Dalmácia, somente Lucas está comigo. Isso não quer dizer que Tito tenha abandonado Paulo. Paulo deixou Tito em Creta, né? E aqui Crescente talvez tenha ido fazer missão na Galácia também, mas ali Paulo, eles não estão com Paulo neste momento. Somente Lucas está comigo. Bem interessante isso então, né? Que Lucas participou da primeira prisão de Paulo, esteve com Paulo na primeira prisão e estava com Paulo na segunda prisão de novo. Então, Lucas foi esse cara convertido durante. Provavelmente Lucas era ali da região de Listra, da primeira viagem missionária de Paulo, ou Antioquia da Pisídia. Lucas foi convertido, na segunda viagem missionária já vai junto, né? E na terceira viagem também, e quando Paulo vai preso para Roma, Lucas também vai junto. E Lucas acompanhou Paulo, olha essa amizade, esse companheirismo, e Lucas acompanhou Paulo até os últimos momentos da vida de Paulo, né? Lucas estava junto. Quem mais? Procure Marcos, Paulo disse para Timóteo, procure Marcos, aquele Marcos lá que na segunda viagem missionária Paulo não queria levar junto, porque tinha dado para trás a primeira viagem, né? E olha aí, ó,
e agora Paulo diz, procure Marcos, traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. E Paulo ainda quer fazer trabalho em Roma, né? Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa. Deixei na cidade de Troa, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente o cor. Então, Paulo está trabalhando ainda, quer os livros dele de cor. Por mais que ele pressente a sua morte, até que chegue a morte, ele ainda está ativo. Mandei Tíquico para Éfeso, né? Traga a minha capa, traga os meus livros de couro, né? Traga Marcos para me ajudar no trabalho. Ele está ativo. Ele pressente a sua morte, mas continua ativo e não para até o último instante de vida. Mas então nós temos aí, Timóteo continua fiel, um fiel amigo, Paulo quer ter Timóteo, pede para que Timóteo, antes ainda do inverno, já venha até Roma para estar com ele. Lucas está com ele em Roma e Paulo até pede para Timóteo trazer Marcos junto. Então a gente tem aí pelo menos esses três participando até dos últimos momentos de Paulo, né? Qual foi o ano da morte de Paulo? Há duas versões para isso. A primeira foi após o incêndio em Roma, no ano 64 depois de Cristo. E a segunda versão, é no ano 67, 68 depois de Cristo, no fim do reinado de Nero. Se vocês forem procurar no Google, se vocês forem procurar em livros, as pessoas vão se dividir. Uns vão falar 64, outros vão falar 67, outros vão falar 68, por ali, né? Então, está bem dividido e ninguém tem certeza de nada. Na verdade, é isso. Há fortes suposições, tá? Vamos ver a primeira suposição, 64 depois de Cristo. Então, de acordo com o historiador romano Tácito, no ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero pôs fogo em Roma e colocou a culpa dos cristãos, ordenando a morte deles. Hoje em dia, se vocês forem olhar no Google aí, tem muita gente dizendo assim, não, isso aí não foi assim que Nero culpou os cristãos e tal, querendo reverter o negócio. Mas a verdade é a seguinte, não está escrito isso na Bíblia, não foi um autor cristão falando isso aqui é o historiador romano Tácito, tá? Tácito, para vocês terem uma ideia, ele é considerado um dos grandes historiadores do primeiro século, ele foi senador, né, do Senado romano, então é um cara que não é cristão. De acordo com o historiador romano Tácito, é Tácito que escreve isso, e ele não era cristão, tá? Tácito escreve que no ano 64 o imperador Nero pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, ordenando a morte deles, certo? Então foi isso que provavelmente que aconteceu. E o Nero chega nessa que Nero perde o reinado, termina o reinado de Nero em 68. Nessa altura aqui, Nero já está, né, é completamente mal visto pela população e ele está meio doido já. Ele queria passar de uma Roma de madeira para uma Roma de mármore, por exemplo, uma cidade pomposa, a capital romana, né? Então, os relatos são de que ele mandou colocar fogo para queimar a cidade e reconstruir a cidade. E, de fato, dos 14 bairros, 10 queimaram. E daí tem uma questão no meio dessa história, que um dos bairros que era predominantemente cristão não queimou. Entende? De certa forma, a gente tem até um milagre aí, se de fato foi isso que aconteceu, um milagre acontecendo, mas aí isso, quando Nero daí botou a culpa nos cristãos, e que os cristãos teriam botado fogo, isso aí ganhou força até por causa desse bairro cristão que não tinha queimado, né? Mas enfim, então essa é uma das datas prováveis aí, quando ele põe fogo em Roma, culpa os cristãos, e daí começou uma onda de perseguição muito grande, né? 64 depois de Cristo. Esse livro, vocês já devem, os mais antigos aí, com certeza ouviram falar é um livro que virou filme, né? Eu acho que foi em 1904 que o livro foi lançado, virou um best-seller, daí foi feito um filme em 1950 e pouco, virou o campeão de bilheteria de Hollywood da época, Quo Vadis. E esse livro, Quo Vadis, é escrito, ele fala bastante do fogo em Roma, ele tenta relatar esse período,
Ele é escrito segundo o Evangelho Apócrifo de São Pedro. Pedro, então, segundo o Evangelho Apócrifo de São Pedro, Pedro estaria fugindo de Roma e encontrou o Senhor entrando na cidade e perguntou-lhe: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? Ele disse: Vou ser crucificado novamente. Então Pedro voltou à cidade e morreu crucificado. E é em cima disso, né, desse Evangelho Apócrifo, né? Então não é um evangelho inspirado, mas de certa forma talvez essas coisas circulavam na época, né? Não é inspirado, tanto que não entra na Bíblia, mas talvez tenha um fundo de verdade aí por trás de que Pedro pode ter tido uma visão de fato com o Senhor. Pedro querendo fugir da perseguição, né, ou saindo de Roma por causa dessa perseguição, e tem essa visão do Senhor entrando em Roma e dizendo que ele vai ser crucificado de novo. Então Pedro volta e é crucificado em Roma. Mas então esse livro aqui, ele retrata esse período, né? Esse livro que virou um best-seller aí não só um best-seller, né? Um sucesso de bilheteria de Hollywood também, Quo Vadis. E a segunda versão, que é do ano que Paulo tenha morrido no ano 67, 68, já no final do imperador né, de Nero. Algo que contribui para a segunda versão é a grande revolta judaica, que iniciou na Judéia em 66 d.C. e só terminou com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 d.C. O Muro das Lamentações, por exemplo, é resquícios dessa época, quando o templo foi demolido e sobrou uma parte lá do templo antigo, que hoje é o Muro das Lamentações, em memória dessa época. Mas então teve 3 grandes revoltas judaicas, e uma delas é justamente nesse período aqui. E isso, 66 até 70, vejam, 67, 68, está bem na metade aí, pode ter contribuído para uma onda de perseguição e execução dos judeus, e Paulo então é um judeu cristão, Pedro é um judeu cristão, perseguição e execução dos judeus cristãos nos últimos dias de Nero, que morreu em 68 depois de Cristo. Então, essa data também pode ser possível. Eu acho que a mais provável é a de 64, tá? Depois do fogo em Roma, que foi uma época de uma verdadeira chacina de cristãos, que os cristãos foram queimados vivos, foram jogados nas arenas, mas, eventualmente, pode ser 67, 68 também. Data da morte. Ano da morte, 64, 67, 68. Data da morte. Criou-se a tradição de que Pedro e Paulo teriam morrido no mesmo dia 29 de junho. Então, é tradição católica aí, os dois têm a mesma data, né? São Pedro e São Paulo, 29 de junho. Não é data de nascimento, é data de morte, tá? Se eles morreram no ano 64 depois de Cristo, essa data é improvável, porque o incêndio de Roma só aconteceu no dia 18 de julho de 64, né? Então a data não bate. Daí nós teríamos que ir para a data, se quiser pegar dia 29 de junho, teria que ir para um ano depois de 64, senão as coisas já não batem. De qualquer forma, pessoal, isso daí já é tradição, né? Colocar os dois morrendo no mesmo dia é conveniente, mas, entende? Provavelmente aí não tem grandes relatos extra-bíblicos, não tem assim uma fundamentação boa para sustentar isso. Só estou dizendo para vocês as tradições, mas não dá para se basear nisso, tá? Nessas datas aí. E alguns acham que Paulo foi preso após o incêndio em 64 e foi aprisionado até a sua execução em 67. Como já falei para vocês, há 2 versões, as 2 versões ambas têm estudiosos nas duas. Muitos acham que foi 64, depois do incêndio, e muitos acham que foi 67, né? Enfim, não dá para saber exatamente, foi por aí, de 64 a 67. E a tradição, essa tem grande fundamento. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Realmente, isso a gente sabe que milhares de cristãos foram crucificados nessa época. Nero mandou crucificá-los, fez um verdadeiro paredão de crucificação.
nas vias, na Via Ostia, na via de entrada de Roma, e parece que foi quilômetros de cruzes, né, de cristãos crucificados na beira da estrada de entrada para Roma, na Via Ostia. E Pedro, então, teria sido crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. E Paulo, por ser cidadão romano, Paulo teria sido decapitado, né? Olha, é possível que eles tenham morrido no mesmo ano, na mesma perseguição, porque as coisas estavam em polvorosa ali, Nero tinha culpado os cristãos, né? As coisas estão acontecendo. É possível que eles tenham, de fato, Pedro e Paulo tenham morrido no mesmo ano. É possível que eles tenham morrido na mesma perseguição e eu não descartaria que eles tenham morrido no mesmo dia. Agora, que a gente tem grandes fundamentos para sustentar isso, não tem, né? São deduções, é uma possibilidade por causa do que está acontecendo na época, mas que a gente tenha fundamentação extra-bíblica para sustentar isso, não, infelizmente não tem, né? São tradições aí. E, para concluir, eu acho que versículos que resumem a fé e a vida de Paulo, depois de a gente ter estudado todo o livro de Atos dos Apóstolos, desde a conversão de Paulo, no capítulo 9 do livro de Atos, a gente tem a conversão de Paulo, e depois a gente vê as viagens missionárias de Paulo, o empenho de Paulo, o que Paulo faz, né, o sacrifício de Paulo, o apóstolo, o missionário que Paulo é. Então eu coloquei aqui dois textos bíblicos que, para mim, resumem a vida de Paulo. Primeiro, Filipenses 1, 20 e 21. Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo vive dessa forma, pessoal. Isso a gente notou. Paulo é aprisionado, Paulo é apedrejado, ele sai dali e continua na próxima cidade, né? Ele não vê a vida dele, viver a vida dele de uma outra forma do que viver a vida para Cristo, né? Viver a vida servindo ao Senhor. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A gente vê Paulo vivendo desta forma, nessa perspectiva. Coloquei aqui dois livros, né? Acho que também resumem a vida de Paulo. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, é aquele que não fica só entre os judeus, mas leva o evangelho, a palavra de Deus aos gentios. Nessas viagens missionárias ele vai para povos que não são judeus, para cidades que não são da Judéia, né? Ele sai, é o apóstolo dos gentios. E Paulo é o missionário de todos os povos e considerado o maior missionário de todos os tempos também, né? Não tem como estudar missão sem estudar o apóstolo Paulo e sem estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, eu fiz questão de passar capítulo a capítulo com vocês de Atos dos Apóstolos, porque é o livro, né, da missão da igreja e que mexe com a gente, de a gente também se colocar nisso, né? De também servir a Deus e também levar o Evangelho a todos. E terminando, 1 Coríntios 9, Paulo diz: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos. Não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos. Olha o amor ao próximo, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, eu vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. E eu quero terminar aqui, tanto porque eu acho que isso faz jus à vida do apóstolo Paulo, resume a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior missionário de todos os tempos. Mas por que o apóstolo dos gentios? Por que o maior missionário de todos os tempos? Porque o que está por trás, a motivação dele é essa, é ganhar o maior, né,
ganhar o maior número de pessoas, né? Salvar alguns, o maior número possível de pessoas, ganhá-las para Cristo. Esse é o propósito, esse é o fundamento, é isso que está por trás, é isso que o motiva. E, pessoal, quando Jesus fala do amor a Deus e amor ao próximo, o amor ao próximo, o que é o amor ao próximo? O amor ao próximo é querer, não é só querer o bem nessa vida, não é só querer que a pessoa vá bem aqui e agora nesse mundo. O maior bem de todos é a salvação eterna. Se a gente não deseja a salvação eterna, a gente não está desejando o bem do próximo. Então, isso tem que estar sempre no coração da gente, de que querer a salvação, fazer de todos os modos, né, para salvar alguns que estão ao nosso redor e que estão se perdendo eternamente. Então, esse é o propósito. Amor ao próximo é também achar meios de testemunhar, de querer, de tentar levar as pessoas para Cristo. E levar pessoas para Cristo é levar pessoas para a salvação, para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eu espero que tanto o estudo de Atos dos Apóstolos quanto o estudo da vida de Paulo tenha servido para incendiar sempre, nos motivar e nos dá essa perspectiva de vida também, né? Para mim, o viver é Cristo e que a gente faça de todos os modos para salvar alguns. Amém. Assim, os que nos acompanharam, os que não conseguiram assistir toda a série, tá tudo gravado lá na playlist, vai lá na playlist da igreja no YouTube, seleciona lá, a gente já tem vários estudos, né? Mas tudo tá lá em pastinhas, então tem a pasta lá do Antigo Testamento, tem a pasta de Pedro, tem a pasta das cartas de João, e agora a gente tem lá a pasta Atos dos Apóstolos. Clique em cima da pasta, vai ter toda a introdução, os 28 capítulos e essa conclusão de hoje, tudo organizadinho lá. Se perderam algum, tá tudo gravado, né? Editado, gravado, tudo legal. Isso fica aí, podem sugerir também. Sugerir, pessoal, daqui a um tempo, você está conversando com uma pessoa e você está falando sobre a vida de Paulo, como é fabulosa a vida de Paulo, e a pessoa, puxa, não sabia disso. E você pode dizer, puxa, está lá gravado, né? Entra no YouTube da Igreja Evangélica Reformada de Itararé, entra lá na playlist Atos dos Apóstolos, tem todo o estudo, né? Então você pode indicar, e indique mesmo, para que as pessoas tenham acesso a esse material e também, né? É legal a gente ter esse acervo de estudos, é para isso que eu tenho trabalhado, para a gente ter um acervo que possa ser consultado, que possa ser uma ferramenta útil para vocês e também para indicar para outras pessoas, tá?